Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um História Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Finalmente assisti Ainda Estou Aqui. E eu vou falar que, na minha impressão pessoal, eu ficava muito na expectativa se esse filme ia ser tudo isso mesmo, já que eu não me lembro de um filme nacional que cativou tanto as redes sociais e a opinião pública sem ser algum filme religioso, por exemplo. E eu já posso garantir, é isso tudo mesmo. O filme, que aborda a trajetória da família do ex-deputado Rubens Paiva, de esquerda, que some durante a ditadura militar, mostra retratos muito vívidos e muito privados da ditadura que normalmente a gente não vê nos livros de escola. Justamente por isso e por todo o símbolo que esse filme traz sobre essa oportunidade de falar de história, mas também falar sobre família, eu decidi fazer esse vídeo. Bom, antes da gente seguir, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Antes da gente começar, já para. Você assistiu o filme? Porque eu vou dar alguns spoilers aqui. E é complicado falar de spoiler em filme histórico, mas se você não quer saber da história ainda, vai lá, veja o filme e depois volta nesse vídeo. Agora, se você já assistiu, já vem com a sua opinião. Você gostou? Você não gostou? Coloca aqui nos comentários, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês nesse vídeo em específico. Porque eu já adianto, eu amei. Bom, eu coloquei alguns pontos aqui que eu gostaria de falar sobre o filme e vamos começar com o primeiro. O grande mérito do filme é mostrar esse lado familiar do Rubens Paiva. Porém, quem é Rubens Paiva? A família Paiva é uma família tradicional de São Paulo que, na época ainda de criança do Rubens Paiva, o seu pai, Jaime Paiva, que depois vai ser inclusive prefeito de Eldorado Paulista, vai ser uma família clássica que vive de fazenda, mas que também está ali em volta da alta sociedade paulista. E isso acaba repercutindo um pouco no Rubens Paiva, porque ele cresce nesse berço rodeado de dinheiro e vai se tornar engenheiro civil pela Mackenzie, que também é uma universidade mais de elite, visto que é particular, assim como ele cresceu em colégios tradicionais, como o Colégio São Bento, entre outros da capital paulista. A grande questão é que o Rubens vai se interessar ainda na faculdade por discursos nacionalistas e varguistas que vão levar ele para o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que tem uma ligação muito forte com Getúlio Vargas e com ideias nacionalistas, de justiça social, de melhorias nas condições do trabalho e também em leis trabalhistas para o povo. Então Rubens Paiva entra nesse contexto, é eleito deputado ali em 61 e mais do que isso, ele vai se tornar muito famoso nacionalmente por, ali morando no Rio de Janeiro, ser um dos principais líderes da CPI contra o IPES e o IBAD. Que no caso, o IPES e o IBAD eram dois órgãos que eram patrocinados por americanos, mas também por elites civis, para a gente sempre lembrar da participação civil durante o regime militar. E esses órgãos, eles faziam propagandas, financiavam candidaturas mais à direita, faziam divulgação de ideias contra o comunismo, contra os trabalhistas. Então tinha essa ideia de formar uma intelectualidade brasileira contra o comunismo. E justamente o Rubens vai entrar nisso porque muitas dessas ações que o IPES e o IBAD fazem, e no caso o IPES é Instituto de Pesquisa em Estudos Sociais e o IBAD é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, são dois grupos que vão ser financiados também com dinheiro público. Então você tem essa investigação por parte do Rubens e que vai fazer com que ele, no golpe de 64, justamente por essa ação, seja cassado e fique em exílio por algum tempo. E como é mostrado no filme, o Rubens vai se casar com a Eunice Paiva, de seu nome gigante, e vão ter 5 filhos, morando basicamente no Rio de Janeiro, ali na região da Zona Sul. 2. O que eu gosto muito no filme é como eles mostram esse contexto de ditadura para quem não era necessariamente ligado à luta armada. No caso, o Rubens vai ser preso em 71 justamente por ele atuar com outros amigos para transmitir cartas, dar informações para as famílias no Brasil de pessoas que foram perseguidas e agora viviam em exílio. E exílio são pessoas que têm que morar em outro país para não sofrerem sanções dentro do seu próprio. E no caso, naquele momento da ditadura
ditadura do Brasil, o filme mostra muito bem isso, que são várias pessoas que fogem, o próprio Rubens foi exilado por um tempo, e vários intelectuais, cantores e pessoas de esquerda ou simplesmente opostas à ditadura tiveram que ir para o Uruguai, para o Chile, para a França, para a Inglaterra, alguns até para a Rússia, entre outros. E no caso, o Rubens mostra esse contexto quando ele ajuda, e o filme mostra que é sempre uma situação meio à parte, porque a Eunice, justamente para não se preocupar, assim como as outras mulheres que não participavam, estavam apenas ali com seus cônjuges, viviam alheias àquilo, é muito interessante essa dinâmica de algo sendo escondido, afinal de contas é uma ditadura. O filme mostra muito bem essas dinâmicas em silêncio, o sofrimento sutil, as ações sutis, porque em caso de seja aberto, você vai ser pego. Então esse é um grande mérito do filme, principalmente por mostrar esse contexto forte e de pessoas que precisam fazer alguma coisa, como é mostrado inclusive por um dos amigos do Rubens durante o filme. 3. A truculência da polícia e do exército é muito bem mostrada no filme. E é bem interessante porque quando a gente pensa em ditadura militar, normalmente nós pensamos em generais, em tanques, mas o que a gente tem que temer, na verdade, é o guardinha da esquina. São os pequenos poderes que, justamente por um momento de ditadura, quem está do lado fardado pode fazer o que quiser. Então, a cena sempre presente de metralhadoras, de pessoas com arma na mão, de policiais vestidos como se fossem para a guerra, da pressão ostensiva nos jornais, nas próprias blitz, nas listas de procurados. Tudo isso é muito claro e mostra muito esse poder da ditadura. Eu não estou aqui passando pano para as guerrilhas armadas que nós vamos ter e também não vou ser simplesmente simplista de falar que todo mundo só queria o fim da ditadura e trazer uma democracia. Nós sabemos que grupos tinham opiniões muito variadas, mas a grande questão é todo o aparato estatal que a ditadura fez para atacar pessoas que não tiveram o direito legal, não tiveram os seus direitos garantidos, virou realmente uma briga de ilegalidades. Então essa truculência é mostrada até quando os policiais fazem guarda na casa dos Paiva, como eles tratam a própria Eunice, a filha Eliana, o próprio Rubens, o medo que as pessoas têm de enfrentar essas dinâmicas da ditadura e, claro, a presença constante do grampo nos telefones, da guarda que policiais fazem na casa de suspeitos, e suspeitos podem ser qualquer um que fira a Lei de Segurança Nacional, a lei que mais garante que policiais podem agir para proteger o Brasil da maneira que eles querem. Então, essa dinâmica está clara, a truculência está presente e ela briga muito com a sutileza das pessoas que têm que fugir da sua atenção. Então, enquanto a gente tem pessoas fugindo da atenção da polícia, a polícia e o exército sempre ali presentes, a ponto de sempre o exílio, como eu acabei de dizer, sendo uma alternativa para fugir dessa dinâmica de terror. É quase a armadilha Foucaultiana que a gente tem em um estado autoritário. 4. Uma coisa que eu gosto muito no filme é como eles deixam claro a aparência de legalidade. Eu acabei de falar da questão de várias ilegalidades que nós temos, mas essas ilegalidades são, na verdade, abusos. Principalmente porque o regime militar, através dos atos institucionais, tentou dar uma aparência de legalidade ao regime, assim como na ditadura militar nós temos a Constituição de 67. E, junto com os atos, esse tipo de Constituição dá uma barreira legal muito interessante para o Brasil, até porque a Lei de Segurança Nacional, entre outras leis que atacam subversivos, inimigos políticos do Estado, são leis, são debatidas, tem essa aparência de uma situação com o Partido da Arena e a oposição com o MDB, mas se tem essa estrutura institucional para, pelo menos na superfície, dar uma ideia que é um Brasil legítimo funcionando com a sua democracia ativa. E nos momentos que ela não estivesse sendo tão ativa, era justamente para prevenir o povo brasileiro do comunismo. Então você tem uma argumentação o tempo todo na ditadura. Por que nós temos partidos ainda? Por que nós temos eleições ainda em alguns lugares e em alguns modos? Por que nós temos essa preocupação de toda hora pessoas lutarem para construírem habeas corpus para presos políticos? Tudo isso envolve a própria dinâmica autoritária do Estado. Nós não acontecemos essas dinâmicas fora do Estado. Ao contrário, o Estado brasileiro coloca normas extremamente autoritárias para garantir o seu próprio movimento. Então isso é bem interessante no filme porque nós imaginamos apenas em ditaduras como o abuso do poder, mas e se o poder já for abusivo o suficiente?
E isso fica tão claro que a própria Eunice, que eu já vou falar mais dela, vai se formar em direito após o sumiço do Rubens, justamente para lutar através das vias judiciais para tentar acabar com esses arcabouços autoritários, de lutar para fazer o habeas corpus. E é muito interessante isso, porque o filme mostra nas cenas de advogados, sejam o amigo do Rubens, que conversa muito com a Eunice, ou seja, a própria Eunice, sempre tem aquele negócio, é difícil, é um monte de português complicado, mas a Eunice vai lá e com um argumento pessoal, ela se torna, depois, uma das maiores especialistas em direito indígena do Brasil, justamente para prevenir e atender pessoas que têm constantemente seus direitos individuais atacados pelo Estado. E por fim, 5. A Eunice. O filme, mais do que sobre o Rubens ou sua trajetória, é sobre como uma mãe de família de um marido desaparecido, que a ditadura em nenhum momento admite que sequestrou, que torturou, que o matou, como ela vai lidar com uma família de 5 filhos, questões financeiras aparecem, questões sociais aparecem na dinâmica de amigos e pessoas que, justamente pelo Rubens ser um inimigo da ditadura, essas pessoas começam a se afastar da família. Essas dinâmicas mostram de uma atuação bem sutil como é difícil você garantir essa cruz nas costas, fazer com que os filhos continuem vivendo, com a casa administrada, com almoço, jantar, com as dinâmicas que envolvem uma vida do dia a dia que foi completamente quebrada. A Fernanda Torres, toda vez que a gente vê uma polícia, um caminhão do exército, um helicóptero, você tem essa cena de preocupação. É esse gatilho da ansiedade de quem vive em um aparato autoritário e sabe que o medo pode vir a qualquer momento. Tanto no início do filme, quando o Rubens ainda está vivo e participante, quanto após o desaparecimento dele, que mostra esse cenário autoritário perfeito, no sentido de você estar totalmente tomado em todos os lugares que você olha por essa armadilha autoritária. E ela consegue fazer isso muito bem usando os olhos, a expressão de atenção, de medo, mas ao mesmo tempo mostrando uma pessoa que é frágil, que tem problemas, que chora, que sente saudade, que precisa ser forte. 3, 2, 1... Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Não tem mais nada que quebra e que sintetiza isso quando eles vendem a casa no Rio de Janeiro, que ao mesmo tempo que é uma venda de uma casa, simboliza que o pai não vai mais voltar, que eles precisam seguir a vida. E tá lá, os 5 filhos, chorosos, eu até arrepio nessa hora, chorosos, quebrados de sentimentos, e a Eunice dando ré no carro com uma aparência séria, sóbria. É muito importante ver essa dinâmica familiar privada que a gente não tem acesso tanto na escola. E é mais do que simplesmente um trabalho cinematográfico, ele trabalha muito com memória. E é interessantíssimo ver essa dinâmica da memória, porque o filme é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, o filho caçula, que constantemente aparece no filme, que é o Ainda Estou Aqui. A Eunice vai seguir a vida. Ela não vai contar para os filhos em detalhes ou falar de política para eles, porque a dinâmica política deveria ficar de fora da dinâmica privada. É essa separação que ela faz para poder sobreviver. E ao mesmo tempo ela está lá estudando direito, seguindo a vida dela, se tornando uma autoridade intelectual nisso. E é muito interessante que no fim da vida ela vai ter Alzheimer. Então, essa questão inteira sobre memória, sobre o que nós lembramos, sobre o que nós desejamos esquecer, também, mais do que simplesmente ser uma questão social, é uma questão particular. Ela lutou uma vida inteira buscando o atestado de óbito do marido para falar que a Chadora realmente fez. Essa é a catarse dela, essa é a vingança que ela vai possuir. E no fim da vida, ela vai ser impactada pelo Alzheimer. Então essa memória biológica vai se apagando com o tempo. Mas ao mesmo tempo, no fim do filme, quando ela está de frente para a TV, agora não mais Fernanda Torres, mas uma Eunice interpretada pela Fernanda Montenegro, você tem toda a dinâmica da Comissão Nacional da Verdade e o Rubens Paiva aparece na TV. E você consegue ver que aquilo ela se lembra. Aquela ligação de memória enquanto ela estiver viva, enquanto os filhos, enquanto todo o trabalho que ela executou estiver ali, ainda teremos lembrança. Não importa o Alzheimer. O que importa é você manter essa memória viva pelo máximo de tempo possível por pessoas via o seu trabalho ou via os seus laços. Mais importante do que atestado de óbito, muito mais importante do que o trabalho jurídico e tudo mais, o que mantém o Rubens Paiva vivo é os laços familiares, aquela família quebrada que se permaneceu junta, apesar da truculência. Eles sobreviveram, eles são guerreiros, eles aguentaram. Quantos de nós aguentaríamos? Quantos de nós estaríamos nessa situação caso um regime autoritário viesse de novo?
E é um filme muito importante por essa dinâmica. O exemplo da Eunice Paiva é um exemplo muito forte e que não necessariamente nós temos que passar por isso de novo. Nós não precisamos passar por uma experiência autoritária de novo para ter que lembrar de laços ou da importância de uma luta. A gente não precisa passar por isso. E talvez seja o maior respeito que a gente tem em relação às pessoas que passaram. Entender o impacto das tragédias para essas tragédias não se repetirem. E aí é que tá. Eunice foi um exemplo gigantesco de vida e a família dos Paiva conseguiram manter uma memória e a sua própria vida, apesar de tudo. E é isso, galera. O que você achou do filme? Põe nos comentários. Gostou, não gostou? Gostou da minha análise? Quer que eu fale mais de filmes históricos? Deixa aí nos comentários. E eu vejo vocês na próxima semana com mais um História Direto do Forno. Até lá!